O carro estava completamente destruído, mas o xerife, um homem de semblante sério e olhar cansado, não ousava sair, pois do lado de fora, a estrada estava tomada por criaturas horrendas, restos deformados do que um dia foram humanos. Dentro do veículo, ele depositava toda a sua esperança na pedra de amuleto pendurada no retrovisor, acreditando que aquele pequeno objeto sagrado seria capaz de repelir os mortos e protegê-los até o amanhecer. Rezava em silêncio, enquanto o vento assobiava entre os escombros. De repente, ouviram gritos do lado de fora. Eram pedidos de socorro, vozes humanas aparentemente. Mas o xerife sabia que aquilo era uma armadilha. Aqueles monstros imitavam vozes para enganar os vivos, atraindo-os para fora. Sua experiência lhe dizia para não cair nesse truque. Jim, porém, era novo na cidade. Era sua primeira noite ali, e o desespero o consumia. Achou que fosse uma equipe de resgate chamando por eles, e sem pensar, tentou abrir a porta do carro. O xerife o segurou imediatamente, e com voz firme, explicou que o que estava lá fora não eram pessoas, mas criaturas sedentas por carne humana. Disse que, se ele não quisesse ver o próprio filho ser devorado, precisava permanecer em silêncio e esperar o amanhecer. Só com a luz do sol, aquelas coisas iriam embora. Jim finalmente se acalmou. Pelo bem do filho, conteve o impulso de abrir a porta. O que ele não sabia era que, em outro ponto da cidade, sua esposa e filha, que haviam saído com um grupo de resgate, estavam passando por um pesadelo próprio. O veículo delas havia parado subitamente e, com a noite caindo, ficaram presas no escuro. As casas seguras ao redor soaram alarmes assim que as viram se aproximar. Ninguém ousava abrir as portas. Era noite e ninguém podia ter certeza se quem batia era humano ou monstro. Entre os gritos e o pânico, um jovem enlouquecido começou a chamar por Julie, a filha de Jim. Ela olhou pela janela confusa e logo foi tomada por um olhar vazio. O monstro a havia enganado. Antes que fosse tarde demais, o vice-xerife atirou, salvando-a por um tris. Diante do risco, o líder da base ordenou que abrissem a porta rapidamente e trouxessem mãe e filha para dentro. Assim foram salvas, mas por segurança, ambas foram amarradas e mantidas sob vigilância. Aquilo era um protocolo comum entre os recém-chegados, uma forma de evitar que algum monstro se infiltrasse entre eles. O líder, vendo o medo da mulher, tentou confortá-la. Disse que todos ali haviam chegado em situações parecidas e que, na verdade, ela e a filha eram sortudas. Muita gente chegava tarde demais, sem nem entender o que estava acontecendo e acabava sendo devorada na escuridão. Mas o coração da mulher não se acalmava. Ela só pensava no marido e no filho presos lá fora no reboque. Enquanto isso, os gritos ao redor do carro continuavam. Os monstros subiam pelo teto e arranhavam as portas. O xerife sereno segurava firme o amuleto. As criaturas não conseguiam entrar e ele pediu silêncio absoluto para que não fossem provocados. Com o tempo, o ambiente ficou novamente em silêncio. Um silêncio pesado, tenso, quebrado apenas pela respiração trêmula de Jim e do menino. Mas, já na segunda metade da noite, Jim começou a agir de forma estranha. Um arrepio percorreu seu corpo e, tomado por uma curiosidade irracional, ele tocou o amuleto e o removeu. O xerife, ao perceber o gesto, tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Assim que o amuleto caiu, um vento gélido invadiu o carro, seguido por um grito sobrenatural. Uma criatura monstruosa apareceu diante deles, abrindo caminho entre as sombras. No entanto, tudo aquilo não passava de um pesadelo. Eles haviam sobrevivido à noite. Quando despertaram, o sol já iluminava as ruas destruídas e uma verdadeira equipe de resgate finalmente havia chegado. Ao constatar que